de transformação, de mudança, até que a gente se torne cada vez mais parecido contigo, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Dando continuidade na série de mensagens, nós vamos falar hoje sobre generosidade. E quando a gente fala sobre generosidade, naturalmente a gente sempre pensa em dar alguma coisa. Alguém que gosta de dar presente, que gosta de abençoar alguém, que tem já tem essa mania, essa rotina, esse jeito de ser. E quando a gente fala sobre dar, principalmente sobre presente, tem duas coisas que aconteceram. Uma acontece comigo, eu vejo acontecendo várias vezes, e outra eu ouvi do Luciano Subirá uma vez, que ele falou assim: tem um monte de gente reclamando que não ganha presente, mas você nunca deu presente, então não espere presente das pessoas. No entanto, quando ele falou isso, me fez refletir sobre uma pessoa, e essa pessoa é minha mãe. A Raíssa está aqui e ela não vai me deixar mentir. Mas a minha mãe, se ela for lá na minha casa, 1000 vezes ela vai chegar com um presente diferente. Não é verdade, Raíssa? Minha mãe tem uma característica de generosidade em dar presente de uma forma excessiva, a ponto de a minha sogra falou assim: eu estou ficando constrangida e eu vou ter que comprar um presente para ela quando ela vier aqui agora. Por quê, gente? Porque generosidade vai fazer com que o outro também se torne generoso. Você tanto dando presente, e toma presente, é igual no dia do meu aniversário, no dia 29 do mês passado. Os mais íntimos aqui sabem que eu mando aquele podcast para todo mundo sabe disso, não sabe, gente? Eu mando um podcast lá, literalmente de áudio, né, agradecendo, deixando uma palavra no coração, na vida de quem está fazendo aniversário. Logo, o que aconteceu no meu aniversário? Tinha um monte de podcast para ouvir. Aí eu falei: na próxima vez eu vou reduzir meus podcasts para eu poder ter mais tempo para ouvir com calma cada mensagem. Inclusive, teve um camarada que me mandou um podcast que eu falei: eu vou deixar a tua mensagem por último, porque é muito grande. Mas depois eu ouvi com muita calma e agradeci as palavras. Mas pensando que se a generosidade pode fazer com que outra pessoa reaja diante daquilo que você sempre faz, é porque ela tem consciência de que aquilo que você faz por ela é bom, e é bom a tal ponto de que você precisa retribuir de alguma maneira, você precisa passar adiante, e isso não fica retido só em você, com ela, você acaba começando a fazer com uma terceira pessoa, daqui a pouco uma quarta pessoa, e aquela pessoa está passando por outra pessoa. Não é profeta, gente, você já deve ter ouvido essa mensagem, essa frase por aí, principalmente na internet, gentileza gera gentileza. Não foi um profeta, gente, eu já ouvi gente falando que foi um profeta da Bíblia. Não foi, gente, pelo amor de Deus. Essa frase não foi um profeta da Bíblia que disse que gentileza gera gentileza, mas ele é verdadeiro, e essa mensagem de fato é assim. A gentileza que a gente e a generosidade que a gente dá para alguém, isso de alguma maneira vai gerar na vida de outra pessoa e como retorno para a nossa vida. Por isso, meditando em Provérbios 11, 25, diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, assim, quando você lê esse texto, duas coisas você precisa ficar claro na sua cabeça, sem nenhum tipo de interpretação ou nenhum tipo de revelação extraordinária sobre a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa ficar apegado é: o generoso prosperará. Então, não tem discussão. Quem é generoso vai prosperar, e ponto final. Não tem discussão. É você pensar, se você tem uma vida generosa em tudo que você faz, automaticamente, naturalmente, é uma regra bíblica. Nós que seguimos a palavra de Deus e temos a palavra de Deus como regra na nossa vida, automaticamente, sendo generoso, nós vamos prosperar em tudo que a gente colocar a mão. Você crê nisso? Amém? E a segunda parte, que não precisa ter revelação nenhuma, lendo, você vai entender: quem dá alívio a outros, alívio receberá. E aí tem tudo a ver com como eu iniciei a minha ministração. Se
você é uma pessoa que vive aliviando a vida de outras pessoas, que vive abençoando a vida de outras pessoas, que entrega seu tempo, os conselhos, que tira as coisas que você gostaria de comer da sua casa e distribui para a vida de outras pessoas, faz questão de comprar uma coisinha a mais para abençoar a vida de outros. Se essa é a sua rotina, pode ter certeza que no dia que você precisar, vai ter muita gente para te ajudar, porque naturalmente o alívio vai chegar na tua casa. E eu não estou falando um alívio diretamente do trono da graça, mas é porque eu criei essa cultura de aliviar a carga das pessoas, e naturalmente outras pessoas vão aliviar essa carga na minha vida. Você crê nisso, amém? Então não precisa ser muito teólogo para entender isso, e isso vai fazer uma diferença enorme para nós na Igreja Batista Recomeço, porque em 2026 nós vamos decidir ser o quê? Pode passar. Eu decido viver generosamente. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu decido viver generosamente. Isso precisa ser uma decisão. Por quê? Porque ser generoso não é algo fácil. É bom as pessoas serem generosas conosco, mas é difícil nós sermos generosos com outras pessoas, porque às vezes quem necessita de generosidade é alguém que você enxerga que não merece. Mas se você enxergar que a pessoa que você precisa, enxerga necessidade, enxerga nela que ela precisa de generosidade, lembre-se de que você também não merecia a generosidade de Deus, e mesmo assim Ele tem sido generoso dia após dia na sua vida. Então já é motivo o suficiente para que, mesmo que aquele que está diante de mim não mereça, ou na minha cabeça parece que não merece, logo eu preciso ser generoso com ele. Por quê? Porque o Senhor é generoso comigo todos os dias. E aí a gente volta ao versículo inicial, porque quem é generoso vai o quê, gente? É isso, gente. Quem é generoso vai o quê? Aleluia. Então aplauda ao Senhor por isso. Contudo, eu dividi a minha ministração em 4 pontos, e o primeiro ponto é algo esclarecedor. Talvez a gente nunca tenha ministrado de forma assim, mas espero numa outra ocasião melhorar essa mensagem, em vez de ser um ponto só, fazer com que se torne mais de um ponto. Mas eu decido viver generosamente, e eu botei no primeiro ponto aqui, ó, para viver generosamente eu preciso de semente. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Para viver generosamente eu preciso de semente. Por que eu botei esse versículo quis abrir assim a minha mensagem? Quando eu digo que a gente precisa de semente, 2 coisas que eu quero que vocês entendam. Vou abrir o entendimento de vocês em 2 aspectos. Quando o apóstolo Paulo pede para que nós venhamos a buscar os melhores dons, ele está falando sobre o que, gente? Sobre instrumentos, coisas que Deus pode derramar, talentos, coisas que nós precisamos como igreja para abençoar quem, gente? Para abençoar quem, gente? Nosso próximo, a igreja, as pessoas que estão em nossa volta. Então, assim, é como se, esse ponto aqui, eu estou querendo dizer assim, eu preciso continuar orando por o dom de cura. Por quê? Porque o dom de cura é uma semente para abençoar a vida de outras pessoas. Está entendendo, gente? Está entendendo? Estou conseguindo esclarecer esse ponto? Então, você precisa pedir dons ao Espírito Santo, pedir dons ao Senhor, para que outras pessoas, de alguma maneira, possam ser abençoadas. A palavra de Deus diz que a igreja em Corinto era uma igreja completa. Tinha muitos dons, não faltava nada naquela igreja. E isso me chama a atenção, aí o texto ainda diz que ela tinha outros problemas. Mas em dons e coisas, assim, era uma igreja rica em muitas coisas. E isso me chamou bastante atenção, porque quando a gente olha para a nossa igreja, e olha para a igreja de algumas pessoas, e olha para no contexto da igreja, assim, global, no mundo hoje, você consegue enxergar que tem algumas igrejas que tem um pouquinho de uma coisa,
tem uma igreja que tem um pouquinho de outra, tem uma igreja que tem um pouquinho de outra. Gente, tem igreja que fala só sobre prosperidade, você vai ver um monte de gente próspera naquela igreja. Tem igreja que só fala sobre cura, e você vai ver um monte de testemunho de gente sendo curada. Você vai ver gente falando só da palavra de Deus, e você vai ver gente muito instruída da palavra de Deus. Então, só que tudo isso é muito bom, mas não separadamente. Todas elas precisam funcionar em todas as casas de Deus. Todo o corpo de Cristo precisa funcionar por completo. Não existe só a ideia de que a igreja A, ela toma conta da prosperidade, a outra igreja toma conta só da cura, a outra igreja só toma conta da libertação. Não, nós precisamos ser uma igreja completa. Por quê? Porque quando entrar alguém com necessidade de cura aqui, eu não preciso mandar ela para a igreja A, não preciso mandar ela para a igreja B, não preciso mandar para a igreja C. Por quê? Porque essa casa tem recurso para abençoar com semente aquele que necessitar de cura. Então quem precisa de cura vai receber cura na igreja Recomeço. Você entende isso? Amém? Então nós precisamos de semente para poder abençoar a vida de outras pessoas. A semente nada mais é do que algo que eu posso abençoar, trazer vida, abençoar a vida de outra pessoa. Só que nesse ponto eu vou precisar ser rápido, mas eu não queria, mas um dia eu vou ministrar mais sobre isso. O outro ponto da questão de que eu preciso de semente é que parte daquilo que nós precisamos abençoar a vida de outras pessoas não tá relacionado à questão espiritual. Como, gente, se tem alguém passando por necessidade, fome mesmo, não adianta eu orar. E aí você vê, por outro lado, num ponto que eu estava em tese, que eu estou falando, você vê quando Pedro e João, e não posso errar, Pedro e João, não, Pedro e Tiago, chega na porta formosa, Pedro e João, né? Pedro e João chega lá na porta e tem um cego, ele fala assim, pedindo esmola, e ele fala, não tenho esmola. Então assim, eles não tinham dinheiro, mas o que a gente tem, eu vou dar. Então, cura, seja curado, levanta e anda. E aí ele anda, ele é beneficiado, tal, não sei, mas aquele mesmo mendigo que estava ali diante deles, pedindo esmola, gente, havia necessidade de esmola também, gente. Até porque ele não andava, não tinha um trabalho. Então assim, apesar de João e Pedro ter suprido uma necessidade, era uma necessidade. Existia outras necessidades na vida daquele homem, mas a principal foi porque ele não andava, e a partir disso, com certeza ele poder trabalhar, enfim, dentro do nosso raciocínio humano, né? Ele ia trabalhar, enfim, ia prosperar, e isso em diante. Mas havia uma outra necessidade, e eu estou me apegando a essa necessidade, de que às vezes são coisas que não estão relacionadas a coisas espirituais, gente, está relacionado a abençoar mesmo. Gente, se alguém passar por alguma necessidade de que, enfim, passou por algum problema, ficou desempregado, e aí não pode pagar o aluguel, nós como corpo de Cristo, nós podemos suprir essa necessidade? Podemos, mas se a gente tiver semente. E nesse contexto, o que é semente, gente? Dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Existe um texto que eu vou falar um pouco mais na frente, que ele fala um pouco mais sobre dinheiro, mas eu queria ler um texto que está lá em Salmos 112, versículo do 5 ao 7, que diz assim: feliz é aquele que empresta generosamente e conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Então, a gente pensa de que a semente está relacionada só a coisas espirituais, e é positivo, nós precisamos, a igreja precisa disso, mas precisamos de dinheiro também, gente. Então assim,
o texto, e você vai ver muitos textos, eu podia citar outros aqui, que assim, feliz é aquele que empresta generosamente. Gente, para emprestar generosamente, a gente precisa ter dinheiro, amém, gente? Só que a gente é um país, eu não trouxe os dados aqui não, mas a gente é um país bem enrolado financeiramente, Entenda que eu posso trazer um outro texto para fazer conexão e clareza para você, de que quando o Senhor fala de talentos, né, a um foi dado 5, a outro foi dado 3 e o outro foi dado a 1. Talentos, na época, significava dinheiro, coisas valiosas, dinheiro. E aquele que foi dado 5, ele multiplicou. Isso revela, gente, boa administração. E logo, aquele que tinha 1 não produziu nada, escondeu. Logo o Senhor fez o quê? Tirou aquele 1 e deu para quem? Para o que tinha 5, que tinha multiplicado para 10. Isso me faz enxergar que algumas pessoas prosperam mais do que a outra, não porque Deus quer derramar mais sobre um ou sobre o outro, é porque administram bem aquilo que o Senhor dá. Então, eu queria muito falar, na próxima vez eu vou falar mais sobre isso. Então, queridos, se a gente entende que a gente pode ser uma porta de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, nós precisamos organizar a nossa vida financeira. Por quê? Porque nós somos a nação que vai emprestar para o outro, não que vai tomar emprestado. Isso precisa mudar no ano de 2026. E eu estou falando isso porque eu tenho amigos, tenho pessoas conhecidas, e sempre é um desafio. Eu sei, gente, que é um desafio viver no país que a gente vive, viver as condições que a gente vive, e às vezes desejar, se eu pudesse, toda semana eu estava no sushi. Mas não dá, gente. Não é não, Sandra? Toda semana eu estava no sushi, mas não dá, gente. O rodízio no sushi da praça está R$110, não dá, gente. 2 pessoas, você paga 260 assim, ó, vai embora, 260. Aí se a gente for 4 semanas, a gente for uma vez por semana, 4 semanas no mês, gastamos R$1.000 só de sushi, só algo que eu comi e foi embora. Então, assim, se a gente não souber gerir bem a nossa vida financeira, logo o Senhor não vai derramar muito, porque nós não sabemos administrar bem aquilo que o Senhor deseja derramar. Não prosperamos, não é porque o Senhor não quer, é porque a gente administra mal os nossos recursos. E você precisa reconhecer isso na sua vida. Você precisa reconhecer que muitos dos recursos que o Senhor derrama, você não está sabendo administrar. E você precisa mudar isso. Quer dizer que Deus não dá misericórdia? Mentira, Deus continua dando misericórdia, porque você vai conseguir continuar vendo milagre após milagre, Deus ajudando, sustentando. Toda vez eu caio, eu erro, eu faço alguma coisa de errado, eu às vezes me atropelo, às vezes eu quero comprar uma coisa que não deveria comprar, me enrolo o financeiro todinho, e de repente eu venho aqui, conto o testemunho de que o Senhor agiu com graça e misericórdia, e isso vai acontecer? Vai acontecer, gente, vai acontecer, eu não estou dizendo que não vai acontecer, vai acontecer e você vai testemunhar, mas depois do milagre, o que você vai fazer? Vai esperar um próximo milagre para tomar jeito? Para administrar bem os recursos que tem na sua vida? E é péssimo, eu quero que você entenda isso, e é uma palavra para você entender, esclarecer, de que é péssimo quando uma pessoa da nossa igreja precisa de recursos, porque está passando por uma necessidade, aconteceu qualquer coisa, e você não puder ajudar porque você tem administrado mal aquilo que tem vindo na sua mão. Nós precisamos mudar no ano de 2026, amém, gente? Nós vamos mudar, gente, 2026? Os recursos que o Senhor vai derramar sobre nós, vamos administrar bem, amém? Porque se a gente for fiel no pouco, Deus vai colocar a gente aonde, gente? E eu quero ver muito, gente, em nome de Jesus. Se o Senhor derramou tanto no 2025, eu quero ver mais ainda em nome de Jesus no ano de 2026, a prosperidade. Porque o Senhor disse, e o segredo está aqui, ó.
em ser generoso. Gente, eu estou faltando coisa em casa, eu vou ser generoso, porque a palavra de Deus diz que eu vou prosperar. Ah, mas as coisas estão apertadas, não está dando nem para minha casa, não interessa, eu vou ser generoso. Por quê? Porque aquilo que eu preciso ser suprido na minha casa, quem vai suprir é o Senhor, porque a palavra diz: ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor. Ele tem uma base firme para a sua vida. Não sou eu, é a palavra de Deus. Mas por que eu decido viver generosamente? Vamos lá, ponto 2. Eu decido viver generosamente porque Jesus espera isso dos seus filhos. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu decido viver generosamente porque Jesus espera isso dos seus filhos. Quem é filho aqui, diz amém. Se você é filho, Deus espera isso de você. No texto, em Provérbios 3, 27 e 28, diz assim: se puder, não deixe de ajudar aqueles que têm necessidade. Não diga ao seu próximo: hoje não posso, volte amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Se você pode ajudar hoje, não deixe para amanhã. Você está pecando, você está errando, está fazendo errado. Deus espera que você, se você pode dar alívio hoje, dê alívio hoje. Deus espera isso dos seus filhos. Se a gente considera, quando pensa em ser filho, a gente fala assim: eu sou filho porque eu quero morar no céu. Eu sou filho porque eu quero que Jesus cuide de mim. Eu sou filho porque eu quero que Ele me ame, que Ele prospere em meus negócios, que Ele faça as coisas na minha casa, que Ele possa fazer as coisas que eu quero. Aí eu sou filho. Mas Deus espera que os seus filhos façam coisas que Ele fez enquanto estava na terra. Nós, naturalmente, eu boto nesse ponto novamente, se somos filhos e temos o caráter, e nós precisamos ter o caráter de Cristo. Por quê? Porque o mundo enxergará Jesus a partir dos seus filhos. O mundo verá Jesus a partir dos seus filhos. Nós somos a réplica daquilo que Deus é. Se nós temos uma vida santa e Deus espera que nós sejamos santos, glória a Deus, mas o Senhor também espera que nós sejamos misericordiosos. Deus espera que a gente seja bondoso. Deus espera que a gente seja generoso, porque isso é a característica de quem é filho, e quem é filho é parecido com Jesus, e o mundo enxergará Jesus a partir da vida de cada um de nós que nos entregarmos e falar: Senhor, eu não sou só filho porque eu quero alguma coisa do Senhor, mas eu quero ser parecido contigo em nome de Jesus. Generosidade é uma característica de filho, então eu sou filho e eu quero ser generoso. E quando a gente fala sobre características de Jesus, a gente pensa até sobre a paciência. Ser paciente como Jesus, não é não, Daniel? É difícil. Ser amoroso como Jesus é difícil. Ser fiel como Jesus é difícil. Tudo isso parece ser muito difícil. Mas se você pensar que tudo que você faz a partir daquilo que Deus é na sua vida, tudo se torna mais fácil. Eu não ajudo o Daniel só porque o Daniel é meu amigo, mas porque isso de alguma maneira revela o caráter de Cristo. Revela o quanto o Senhor é bom na minha vida. Eu preciso ser bom para o próximo. Revela o quanto o Senhor é misericordioso na minha vida, então eu preciso ser misericordioso, porque o Senhor é tão bom para mim, tão amoroso para mim, eu preciso transferir tudo isso que eu tenho recebido, e fica fácil. Não olhe a partir daquilo que as pessoas merecem, olhe a partir daquilo que Deus já fez na sua vida. É importante isso. No ponto 3 diz assim: eu decido viver generosamente porque compartilhar gera abundância e fartura na minha vida. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu decido viver generosamente porque compartilhar gera abundância e fartura na minha vida. Gente, quando a gente lembra disso, a gente lembra de qual texto?
João 6, a multiplicação dos pães. Se aquele garoto tivesse deixado, vamos lá, peraí, eu sou um garoto, eu acho que dá para me comer um pão tranquilo e ainda guardar mais 5 pães. Não, 4 pães. Eu posso comer um pão tranquilo e depois guardar os 4. Vai que a viagem é longa e eu não vou guardar esse pão aqui. Vou comer o peixe ali na encolha, né? Todo mundo aqui, eu já fiz isso várias vezes. Senhor, tem misericórdia. Na época eu não era cristão, gente. Hoje às vezes eu faço isso com a minha família, que é só graça. Mas quem aqui não foi aquele gordinho ou aquela pessoa que levou aquele biscoito que você gostava pra caramba, e aí na hora do recreio você se escondeu dentro do banheiro, se escondeu na sala, se escondeu num canto, e está abrindo o biscoito lá, sempre aparece um candango, ei, eu estou vendo, hein? Já era. Aí ele falou, tá com biscoito aqui, pronto, já era. Agora que o pacote vem com menos biscoito, então, gente, acabou, lascou. Você pega o biscoito da Balduca agora, meu Deus do céu, já contei, vinha 8 só, gente. Eu sou de uma época, os mais antigos aqui, a gente é de uma época que vinha uns 30 biscoitos num pacote, agora está vindo 10, gente. Uma tristeza. Então agora, o pessoal do recreio, né, aqui as crianças, os adolescentes, vocês sofrem, porque para dividir hoje o negócio está tenso, gente. Antigamente tinha bastante biscoito. Se a sala tinha uns 25, já ainda sobrava uns 3 para tu. Agora, tem que levar 3 pacotes, mano. Terrível. Então, lá em casa, às vezes eu escondo algumas coisas também, mas minha família, cara, é cheia... São formiga, minha família é formiga, gente. Eles sentem cheiro de chocolate, de qualquer coisa, e sai devorando tudo, misericórdia. Mas, se aquele menino tivesse decidido, guardado aqueles pães, ele podia, vamos lá, de forma racional, ter se alimentado bem, amém, gente? Se ele continuasse a caminhada, se a jornada ainda fosse um pouco mais longa, com Jesus ali, ele teria mantimento para se manter nos próximos dias, amém? E eu acredito que aquele menino, eu não consigo enxergar, talvez eu possa ser muito ingênuo no que eu vou dizer, mas eu não consigo enxergar que aquele cesto de pão estava só com um garoto. Com certeza tinha uma família do lado, amigo, alguém próximo com esse garoto. Esse garoto não estava ali sozinho com um cesto de 5 pães e 2 peixinhos. Eu duvido muito. Eu acredito que a família estava com ele ali. Eu acredito. A palavra de Deus não deixa detalhes nesse sentido, mas acredito. Mas o ponto crucial não está no fato de ele ter guardado, mas de ele ter compartilhado. E eu quero, como eu iniciei o ano aqui, eu ministrei uma palavra na oferta, e essa palavra que ecoou meu coração no ano de 2026. Quanto mais você compartilhar, mais milagres de multiplicação você vai ver. Então, se aquele garoto tivesse decidido, ou a família dele tivesse decidido guardar aquele pão, eles nunca iam ver a maior multiplicação de pães relatado na palavra de Deus. Nunca. Nunca enxergariam nada daquilo. E entenda, querido, que o compartilhar não gera fartura só para você, gera fartura para todos que estiverem em sua volta. Porque aquela multiplicação gerou fartura para ele e para a família, mas também gerou para os discípulos, alimentou o Pai, Jesus, alimentou toda aquela multidão, e eles puderam presenciar a maior multiplicação de pães da história na palavra de Deus. Então, querido, se você quer ver o Senhor multiplicando os seus recursos, está na hora de compartilhar em nome de Jesus. Amém, gente? É um desafio, hein? É um verdadeiro desafio. Quando você olha as suas coisas, mas Senhor, tem nada aqui. A conta está vazia, eu já balancei ela, não sai nada. Como é que eu vou compartilhar alguma coisa? Em Lucas 6, versículo 38, diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos.
A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, se eu, de forma abençoadora, chegar sobre a vida de outras pessoas, de derramar bênçãos, e eu estou falando bênçãos não somente a área financeira, gente. Passar tempo, gente, tem muita gente em nossa igreja, eu não estou falando de outra igreja não, que precisam que você gaste tempo com elas, conversando. Procure alguém, Daniel tocou muito nesse assunto aqui domingo passado. Procure alguém para ser amigo, para andar junto, gente. Às vezes ouvir alguém é o suficiente para aliviar a carga, a tensão. E às vezes um conselho bem dado pode fazer com que a pessoa mude naquele dia. Então eu estou falando de bênçãos não somente de recursos materiais, mas estou falando de tudo que você pode dar de alguma maneira. Se é o seu tempo, dê o seu tempo. Se é o seu ouvido para ouvir alguém, ouça alguém. Se é alguém que precisa de conselho, dê conselho. Se existe alguém que precisa de uma palavra, dê uma palavra. Se você é alguém que pode, em nome de Jesus, orar por alguém, ore por alguém. Se é você que pode, em nome de Jesus, abençoar alguém, abençoe. Mas em nome de Jesus, no ano de 2026, nós vamos compartilhar tudo que tem em nossa vida. E nós vamos ver, como a palavra diz, crescer de tal maneira que nem em nossas mãos caberá, porque a prosperidade chegará em nossa casa de forma poderosa em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Nós cremos no Senhor. Nós cremos, nós cremos. Nós cremos, nós cremos. Oh, querido, não se limite na generosidade de só quando as pessoas precisarem. Procurem ser generosos mesmo quando as pessoas não precisarem. Porque quando você procura alguém para ser generoso, mesmo que ela não precise, você está dizendo: ei, é uma característica minha, eu não consigo deixar de ser assim, então preciso estar sempre, constantemente, dia após dia, abençoando alguém. Como eu já disse isso aqui outras vezes, eu sempre falo para alguns clientes, quando eu estou trabalhando, eu sempre oro uma oração todos os dias. Eu falo assim: Senhor, Tu sabe das necessidades da minha casa, Tu sabe de quanto dinheiro eu preciso todo mês. O Senhor sabe o quanto eu preciso para pagar o carro, para pagar as coisas da minha casa, para botar comida. Quanto o Senhor deseja que todo mês eu possa levar a minha esposa para passear em algum lugar, para levar a minha filha para poder comer alguma coisa diferente. O Senhor sabe das necessidades. Mas não me deixa sair todos os dias para trabalhar em prol de dinheiro. O Senhor me colocou aqui para abençoar alguém com uma viagem. Eu vou abençoar alguém com uma viagem. Todos os dias eu saio com esse coração e com essa oração. E todos os dias eu tenho uma experiência com o Senhor nova. Deus sabe o quanto eu quero sair desse trabalho. Por causa de algumas coisas que eu não gosto muito no meu trabalho. Mas se for para morrer até o último dia, nessa função, porque o Senhor quer que eu ainda abençoe muitas vidas, que seja assim, em nome de Jesus. Porque assim reconhecerão que nós somos filhos. A generosidade sua hoje para a vida de outras pessoas vai te fazer reconhecer: aquilo ali é Cristo. Aquilo ali é filho, aquilo ali é parecido com Jesus, aquilo ali gerou esperança de que existe uma igreja que de fato vive a palavra de Deus. O mundo espera que nós venhamos a viver a palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de ser elogiado é quando as pessoas falam: não, Jefferson de fato parece com Jesus. E eu digo, e me alegra ainda mais o meu coração quando é pessoas que não conhecem muito a Cristo, mas pela ideia de que eles têm, eles conseguem enxergar isso na minha vida, e glória a Deus.
mas eu não quero que isso aconteça só comigo. Eu quero que quando olharem para o Breno, aconteça isso. Quando olharem para o Daniel, aconteça isso. Quando olharem para a Clara, eu quero que aconteça isso. Na vida da Tainá, na Marcela, no Christian, todos nós podemos ser filhos e ser exemplo em todos os lugares que nós estivermos, porque todos eles precisam ver Cristo, e Cristo vai ser revelado a partir da sua vida, aonde Ele te plantou, aonde Ele te colocou, porque lá existem pessoas que precisam ver Jesus através da sua vida. Aleluia! Deus vai e esse texto sobre ser generoso e você vai prosperar tem tudo a ver quando o texto na palavra de Deus diz que enquanto nós estivermos fazendo a obra do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás, porque eu não estou preocupado com aquilo que Ele me dá, eu estou preocupado com aquilo que Ele quer que eu faça, e naturalmente as coisas vão acontecer. Ele sabe das minhas necessidades. E eu queria terminar com esse ponto. Eu decido viver generosamente porque Jesus foi generoso comigo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu decido viver generosamente porque Jesus foi generoso comigo. E não tinha como eu não ler esse texto, e agora eu quero trazer, em nome de Jesus, uma clareza para que o Senhor abra sua mente, seu coração. Um texto muito conhecido por nós, já lemos, sabemos de cabeça, e podemos repetir isso enquanto lemos. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? E aqui eu quero terminar a minha mensagem. Isso mexeu demais comigo. Não existe generosidade tamanha que alguém possa fazer por nós, ou que você possa fazer por alguém, além daquilo que Jesus fez. Não tem como, esse é o nível mais alto que você pode atingir em generosidade. E isso mexeu demais com o meu coração. Nós já vimos os nossos pastores, eu já repeti isso, os meninos que já pregaram já repetiram isso, você já ouviu de outros pregadores isso. Gente, José foi o segundo homem mais importante do Egito, amém, gente? Isso biblicamente. Uma coisa que nós pregadores já dissemos muito: se fulano soubesse do processo, ele jamais gostaria de chegar a ser o segundo homem do Egito. E a gente acredita muito nisso, e é verdade, né? Se eu falar assim, ó, daqui um ano vocês vão ser o Elon Musk, só que para chegar no Elon Musk daqui a 5 anos, todo mundo aqui vai ser tão rico quando o Elon Musk vai ser uma piada do nosso lado, sai daqui, pobre, né? Mas para chegar lá naquela época, para chegar lá a ser o Elon Musk, você vai precisar ficar 1 ano preso, 1 ano apanhando, o outro ano passando fome, o outro ano vai matar todo mundo da tua família, aí no outro ano tu vai ser o Elon Musk. Aí você vai perguntar: você quer ser o Elon Musk? Não, tá maluco, eu vou passar fome, eu vou ficar preso, porque o processo é muito difícil, e a gente vê na história da vida de José o quanto isso foi difícil, o quanto tempo ele ficou preso, o quanto ele precisou padecer, o quanto ele passou por tudo aquilo. Só que ele só compreende isso depois que ele já está lá na bênção. Então a gente vai ver vários relatos na palavra de Deus que o processo foi muito ruim. Então, se José, como nós, já passamos por algumas coisas e nós conseguimos vitória no final de todo o processo, se a gente soubesse o processo, logo a gente não ia desejar aquela vitória, porque o processo é muito árduo. Mas existia um personagem na palavra de Deus que sabia do processo antes da vitória. Quem foi esse, gente, que sabia do processo antes da vitória?
Existe um segredo em tudo isso. José, olha que eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. José, se ele soubesse e mesmo assim topasse o desafio de passar por tudo aquilo para conseguir a vitória, o que era a vitória, gente? Ser o segundo homem do Egito, amém? Então essa é a vitória, essa é a bênção que ele recebe, a bênção de ser o segundo homem do Egito e poder alimentar todos aqueles que não sabiam dos sonhos, enfim, quem conhece a história sabe. Então, se José soubesse do processo, talvez, eu digo talvez, porque até nós, dependendo do processo, não gostaríamos de passar, porque vai ser muito árduo. Então, se ele talvez soubesse, ele chegaria e pegaria a bênção, e a bênção era ser o segundo homem do Egito. Gente, Jesus, prestem atenção, Jesus sabia do processo, amém? O que era a vitória de Jesus no final? Jesus passou por um processo árduo. Qual era a vitória de Jesus no final? Posso falar o que era a bênção de Jesus no final? Era ver o pastor Júnior dizendo: ei, a salvação te alcançou hoje. A salvação te alcançou hoje. Daniel, a salvação te alcançou hoje. Quando Jesus olhou para o processo e gritou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não houver outra oportunidade, então deixa, Senhor, que aconteça. O Deus Pai olha para Jesus e fala: meu filho, precisa, porque a vitória que está do outro lado do processo é muito maior. E sabe quem é a vitória? Era eu e você, do outro lado, esperando Ele para ser salvo, para receber uma segunda oportunidade, para receber o Espírito Santo, para que o véu seja rasgado e novamente seremos religados ao Senhor. Aleluia! Oh! Você pode ficar de pé? Oh, Deus! O prêmio de Jesus não era ser mais Deus. O prêmio de Jesus não era ser mais alguma coisa, porque Ele já era Deus. O processo que Ele viu, por mais árduo que foi, e o Pai enxergava isso, disse que Ele precisava cumprir a promessa, precisava cumprir a missão, porque a vitória do outro lado era para que eu e você fôssemos religados ao Senhor novamente. Oh, aleluia! Ninguém, oh Jesus, oh Jesus, Marcela, Deus subiu naquela cruz porque a vitória dele era você do outro lado. Clara, Deus subiu naquela cruz porque Ele sabia que a vitória era você do outro lado. Pastora Renata, Deus sabia que a vitória era você do outro lado. Pastor André, Deus sabia que a vitória era você do outro lado. Mucas, Deus sabia que você era a vitória do outro lado. Sandra, Cineide, todos que estão aqui essa noite, vocês são a vitória do Senhor. Deus subiria naquela cruz, seria chicoteado, seria pisado, traído por cada um de nós, e a palavra de Deus diz que Ele faria tudo de novo se houvesse necessidade. Oh Deus, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Que generosidade é essa derramada sobre nós? Como não ser generoso, Senhor? Como não ser generoso? Um dia o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, independente do processo. Oh, Deus amou o mundo de tal maneira,
Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez você esteja aqui, querido, e precise desse amor, precise se reconectar a esse amor, aceitar todo o processo daquilo que Jesus fez na cruz, se voltar a ser religado a Ele, ouvir Ele, sentir Ele, poder ter o seu Espírito Santo balançando o seu interior, visitando a tua casa todos os dias. Se esse é o teu desejo, em nome de Jesus, se você quer aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, e quer sentir esse amor derramado todos os dias na tua vida, você pode levantar a sua mão. Se o seu desejo é de aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador essa noite, ou se você quer voltar a sentir: Senhor, eu quero voltar, eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Talvez em algum momento eu me perdi por causa de alguma coisa que aconteceu em minha vida, mas eu quero voltar. Se você é alguém aqui, levante sua mão, nós queremos orar por você. Se é esse o seu desejo, levante sua mão, nós queremos orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo teu amor derramado sobre nós, pela tua generosidade derramada sobre nós, pelo Senhor ser quem o Senhor é na nossa vida, e o quanto isso, em nome de Jesus, Pai, tem sido bom em nossa vida, em nosso dia a dia, Senhor. O teu ato, Senhor, o ato de ter subido numa cruz, descido, para que vivesse como um homem, passasse por todo o processo de ser traído, cuspido, chicoteado, Senhor, e subido numa cruz e morrer em todo esse processo, Senhor, para que eu e você tivéssemos vida após a nossa morte. Oh Deus, nós somos gratos, mas o Senhor não estendeu somente isso, a paz à nossa morte. Ele deseja que cada um de nós venhamos viver e desfrutar dos céus enquanto nós estamos aqui, e nós vamos desfrutar disso com maior amor, com maior gratidão, com todo o nosso coração, Senhor, porque cremos que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A sua generosidade é infinita para cada um de nós, Senhor, e nós somente queremos ser gratos, em nome de Jesus.